Olha as contratações que o Aston Villa fez para chegar longe nessa Liga dos Campeões. Após uma campanha surpreendente na fase de Liga, os ingleses resolveram ir ao mercado e trazer alguns nomes de mais impacto para tornar seu time mais competitivo. Tem campeão de Champions League, artilheiro da Liga Europa e jogador de seleção holandesa. Você conhecerá cada um deles agora. O Aston Villa foi com certeza uma das grandes surpresas dessa temporada da Liga dos Campeões, porque nós tivemos uma mudança no formato, então a primeira fase foi praticamente pontos corridos, e o Aston Villa acabou se saindo muito bem, conquistando a 8ª colocação, ficando à frente de equipes como o Real Madrid, Manchester City e detalhe, na fase de Liga, o Aston Villa chegou a vencer o Bayern de Munique. Então, como a equipe inglesa conseguiu ficar entre os 8 primeiros, então o Aston Villa nem vai precisar jogar agora os playoffs, por exemplo, que nós teremos o Real contra o City. Eles já estão diretamente classificados para as 8ª de final. Então, como eles já estão garantidos nas 8ª, eles aguardam para ver se vão enfrentar Clube Bruges da Bélgica, Atalanta da Itália, Borussia Dortmund da Alemanha ou Sporting de Portugal. Hoje, pelo time que o Aston Villa tem e principalmente após essas contratações, sendo sincero, eles têm condições de se classificar enfrentando qualquer um desses 4 que eu citei. Não estou dizendo que eles são favoritos, mas sim eles podem surpreender e chegar, quem sabe até, numas quartas de final. O Aston Villa já tem uma boa equipe, não é à toa que tem feito até uma campanha boa na Premier League também. Eles, nesse momento, são os 8º colocados e estão a apenas 6 pontos da zona de classificação para a Champions League da temporada que vem. Então eles têm alguns pilares, como o goleiro Dibu Martínez, que vocês conhecem muito bem, campeão de Copa com a Argentina, grande pegador de pênaltis, goleiro muito decisivo. Eles têm no meio campo o Tielemans, ex-jogador do Leicester, jogador de seleção belga. No ataque, eles têm o Watkins, que é o artilheiro desse time, jogador de seleção inglesa. E tem como treinador o Unai Emery. Então, um time que já era minimamente competitivo ganhou alguns aditivos bem interessantes nessa última janela de inverno. E agora eu quero mostrar cada um deles para vocês. Por conta de algumas lesões, o Aston Villa foi ao mercado e trouxe 2 novas peças para o sistema defensivo. Um zagueiro e um lateral direito. O zagueiro é o francês Axel Disasi, que chega da equipe do Chelsea por empréstimo até o final da temporada. O Disasi não vinha sendo muito aproveitado na equipe londrina e então agora ele chega ao Aston Villa. Inclusive o Aston Villa paga agora a taxa de 6 milhões de euros só pelo período de empréstimo do Disasi. Ele tem 26 anos, acumula 17 jogos na temporada, 2 gols marcados e 2 assistências. É um jogador de força, um jogador de velocidade e, como eu disse, como o Aston Villa tem nesse momento alguns problemas no departamento médico, Disasi aparece no momento certo. O mesmo vale para Andrés Garcia, desconhecido lateral direito que foi comprado nessa temporada da equipe do Levante da Espanha. Por ele, o Aston Villa desembolsou 7 milhões de euros. Jogador de 21 anos. Também chega por conta de lesão no setor. Aí agora nós vamos pro ataque, onde aí sim o Aston Villa fez as suas principais contratações. Vamos começar falando do único jogador que eles compraram do ataque, que é Donyell Malen, atacante de 26 anos. Estava no Borussia Dortmund, é um jogador de velocidade, que joga pelas pontas e é também jogador de seleção holandesa. A temporada do Malen no Dortmund agora vinha sendo tímida, 5 gols e 1 assistência. Agora, somando seu desempenho também com o Aston Villa, ele totaliza 23 jogos nessa temporada. Assina contrato até 2029 após ter sido comprado por 25 milhões de euros. Para um time como o Villa, que tem esse planejamento de ser um azarão, o time que vai tentar surpreender, por muitas vezes jogando no contra-ataque, você ter um jogador com as características do Malen é extremamente válido. O outro atacante que foi contratado, esse aqui também, um jogador já mais reconhecido, mais carimbado, é Marco Asensio, atacante de 29 anos, jogador de seleção espanhola e que por muito tempo jogou no Real Madrid. Vocês devem se lembrar do começo do Asensio no Real Madrid, um começo avassalador. Não era titular, mas funcionava no time do Zidane quase que como um 12º jogador. Entrava e costumava corresponder muito bem. Marcava golaços com belas finalizações de fora da área, fazia gols decisivos até na Champions League.
é que com o tempo teve lesões e acabou caindo de rendimento. Hoje, ele está no Aston Villa, emprestado pelo Paris Saint-Germain. Ele acumulava 16 jogos na temporada pelos franceses, 2 gols e 4 assistências. Jogador de experiência e de boa finalização. Também chega para somar muito. E o último nome do ataque, que é também a principal contratação do Aston Villa nessa janela, é o atacante inglês Marcus Rashford, de 27 anos. Jogador de Copa do Mundo pela seleção inglesa, que estava no Manchester United e já foi cobiçado por PSG, Barcelona, um cara completo do meio pra frente. Sabe fazer gols, tem velocidade, tem habilidade e se tiver na fase boa, arrebenta. É que o próprio Rashford não quis permanecer no Manchester United, entendendo que o ciclo dele no clube já havia chegado ao fim. E de certa forma, o próprio Rashford já estava irritado que o Manchester United não se resolvia, não se encaixava de jeito nenhum, e com isso ele estava ele mesmo deixando de evoluir. Então ele chega por empréstimo até o final da temporada, situação parecida com a do Asensio e com a do Zazie, mas no caso do Rashford, o contrato dele já prevê uma opção de compra. Se depois o Aston Villa quiser ficar com ele, basta eles pagarem a opção de compra dele, hoje por volta de 40 milhões de libras. Ele chega com 75% do salário dele sendo pago pelo Aston Villa e os outros 25% sendo ainda pagos pelo Manchester United. Totaliza 7 gols e 3 assistências em 24 jogos na temporada. Mas não podemos nos esquecer que na temporada retrasada, ele chegou a fazer 30 gols numa temporada. Então não é um cara que não rende ou desaprendeu a jogar. É que o Manchester United é um time hoje tão bagunçado que não consegue extrair o melhor dos seus jogadores. Rashford no Aston Villa tem tudo para se dar muito bem. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários. Tendo já Dibu Martinez, Tielemans, Watkins, chegando agora Rashford, Asensio, Zazie, onde você acha que o Aston Villa pode chegar nessa temporada da Champions League? Como eu disse, eles aguardam para ver se nas oitavas vão enfrentar Clube Brugge, Atalanta, Borussia Dortmund ou Sporting. Enfrentando um desses, eles têm condições de pelo menos sonhar com as quartas de final de repente? Qual que é a sua opinião? Não se esqueça de deixá-la aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!